os Estados Unidos plantavam o Iraque como um país detentor também de um exército forte. Gente, essa Segunda Guerra, ela não teve um oponente iraquiano. O exército estadunidense adentra o território iraquiano e com uma mínima resistência do exército de Saddam Hussein, que já tinha sido praticamente aniquilado lá na Primeira Guerra do Golfo. Então, aquele poderio militar mínimo para se defender algumas horas desse exército americano não existiu. Os Estados Unidos entra caminhando em Bagdá, entra já dominando todo o território, bombardeando a cidade. De novo, me faz a lembrança de imagens da CNN tocando aquela sirene em Bagdá e logo em seguida você tendo os mísseis estadunidenses destruindo prédios na capital iraquiana. E o ponto central dessa invasão, a procura de Saddam Hussein. Então, o exército americano, no momento que ele adentra a capital, onde está Saddam? Queremos encontrar Saddam Hussein. Saddam Hussein tem que ser preso, julgado e condenado. Por quê? Era mais fácil encontrar Saddam, porque George Walker Bush tinha invadido o Afeganistão com o principal foco em Osama Bin Laden. E ele não tinha conseguido capturar Osama. Então, ele tinha que entregar algo para a opinião pública estadunidense. E ele caçou Saddam, caçou em Bagdá inteira. Encontraram? Encontraram. Um dos homens mais ricos do mundo na década de 80, um dos mais ricos do mundo, aliás, um dos mais ricos do Oriente Médio, que a figura de Saddam Hussein estava escondida num buraco. Isso mesmo, num buraco. Foi retirado, estava barbudo, com uma feição assim, né, adoentada, foi encontrado por soldados estadunidenses, foi filmado, ele saindo, e aí ele foi levado para julgamento. Foi preso e levado para julgamento. Aí são pontos interessantes para a gente analisar. Ele foi condenado e condenado à morte. Ele foi enforcado e filmado. Mas não foi uma filmagem oficial do governo estadunidense. Foi, entre aspas, um soldado que pegou um celular e fez a filmagem e jogou na internet. Saddam Hussein, ele era muçulmano. Saddam Hussein, no Islã, ele tem todo um rito que tem que ser levado ali, né, os ritos religiosos, que nenhum foi colocado em prática na morte de Saddam Hussein. Se a gente for correr um pouco na história e lembrar que Osama Bin Laden foi capturado, ou melhor, foi morto no Paquistão, no governo de Barack Obama, quando ele foi morto, em nenhum momento foi filmado o corpo de Osama Bin Laden. Em nenhum momento foi exposto a morte de Osama Bin Laden. E as falas do governo americano foi que o rito muçulmano foi obedecido. Então ele foi lavado, o corpo foi lavado, foi embrulhado num pano branco e eles jogaram o corpo de Osama Bin Laden no mar para que não enterrasse e virasse um local de peregrinação. E Saddam Hussein foi morto, filmado e todo aquele rito não foi feito. É interessante a gente fazer essa comparação, né? Então, Max, olha que ponto interessante para a gente fazer essa análise, né? Tinha que se justificar a invasão que o mundo foi contra. Tinha que mostrar. E justificar para quê? Para a opinião pública estadunidense. E não para o mundo. Exatamente. E esse foi o posicionamento dos Estados Unidos naquele momento. Exatamente. E daí, o que acontece? Os Estados Unidos pegam o Saddam, mostra tal, e aí o que acontece? Começa a haver uma resistência do Iraque em relação... Era um ditador, o Saddam Hussein, mas começa uma resistência ao porquê que os Estados Unidos estão lá ainda, né? Eles vão ficar lá até 2011. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo lá?
E aí começa uma resistência. Mais de 4 mil soldados americanos foram mortos, né? E não se encontrou a tal das armas químicas. Um que ajudou demais foi o Tony Blair, que era primeiro-ministro do Reino Unido naquele momento, ajudou demais o modelo aí norte-americano de invasão. A Polônia também, né? Eu sempre falo isso, se tem alguém que está no lugar errado, na hora errada, é sempre a Polônia. A Polônia me manda 174 soldados. Para quê? Mas manda, para falar que está do lado dos Estados Unidos. Então a Polônia está sempre no lugar errado. Aí, esses soldados americanos, né, muitos morrem, os Estados Unidos gastam muita grana na guerra do Iraque, a opinião pública americana começa a se revoltar com esse modelo, certo? E aí, durante o governo do Obama, sai do Iraque, mas saiu do Iraque, mas a guerra começa, a guerra civil continua lá dentro. Por quê? Mexeu com muitas coisas. Tirando o ditador, o Iraque é um país com várias estruturas étnicas. Um deles, né, que você pode ver aqui no mapa, a questão curda espalhado, né? Então, os curdos. Nós temos uma aula muito boa sobre os curdos, né? Quem são os curdos que tem um problema lá na Turquia, Síria e Turquia, que a gente teve terremoto, né? A questão curda que envolve Síria e Turquia, como que isso foi determinante para a quantidade de mortes, que a Turquia não ajudou, né? Então, você tem aí toda aquela região ali, você tem os curdos, que são a maior nação sem Estado do planeta. Então, você tem um movimento civil dos curdos tentando se libertar do Iraque, você tem um movimento xiita versus sunita dentro do país, né, que vai continuar. Só que os Estados Unidos ficou muito desqualificado em relação à sua inteligência, né? Os Estados Unidos falam assim, lá tem tal coisa, ou esse país não pode fazer isso, porque a inteligência americana ela foi humilhada, ridicularizada depois de um tempo, porque se entrega o Saddam Hussein, mas não se entrega as armas. E aí o Colin Powell depois renuncia porque assume que as evidências não eram tão claras. O engenheiro e o tenente do exército iraquiano diziam que queriam a invasão, por isso que mentiram. Então não havia armas químicas, né? O que o Jean falou estava totalmente destruído, né? Então esse modelo do que os Estados Unidos fez, ele criou algumas coisas. Então vamos lá. Criou a questão de desacreditar a inteligência americana em relação ao mundo. Os Estados Unidos mostra, claro, que invade, quer levar sua democracia aonde ele quiser. Quando ele arruma uma guerra justificativa, não importa. E são países que têm petróleo. Então, Afeganistão e Iraque têm petróleo. Óbvio, a democracia americana não está indo lá para a África. Ela vai para o Oriente Médio, onde tem petróleo. É onde, né, vamos lá dar uma melhorada no país. Os Estados Unidos olha se tem petróleo ou não. A Venezuela é um caso, né? Os Estados Unidos está doido para colocar a democracia americana na Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo hoje. E, por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, voltaram a conversar. Agora não tem mais problema o modelo ditatorial, autoritário do Maduro, mas agora os Estados Unidos reconhecem o governo do Maduro já, certo? Que não reconhecia, porque os Estados Unidos precisam do petróleo da Venezuela. Bom, e aí o que os Estados Unidos fez? Abriu um precedente para a Rússia fazer o que ela fez na Crimeia em 14 e agora, né, adentrando todo o território ucraniano. Não tem justificativa para a Rússia invadir, mas não tinha do Iraque também, né? Então, o que os Estados Unidos faz com que outros países que são opositores a eles, falam assim, que moral que você tem, Estados Unidos, para falar que eu não posso invadir a Ucrânia? O que você fez no Iraque? Só que a gente, no Ocidente, tem a mania americanizada de pensar, não, o que os Estados Unidos fez foi pelo bem do mundo. Quem disse que foi pelo bem do mundo? Que o Iraque, que ameaça que o Iraque era para o planeta? Não se provou absolutamente nada. E os Estados Unidos aumentam o processo xenofóbico a partir dessa invasão e destrói a economia iraquiana, né? E a guerra civil que se mantém em boa parte do Iraque, um governo que tem que se juntar com lados milicianos ali para conseguir estar no poder, e tudo isso porque o George Bush precisava entregar alguém naquele momento, já que não tinham conseguido pegar o Osama Bin Laden. Os Estados Unidos saiu da guerra, mas os desdobramentos da guerra do Iraque se veem até hoje, inclusive, na invasão russa em relação à Ucrânia. Então, Jean, como que está hoje o processo do Iraque? Atualmente, o Iraque é uma economia em tentativas de reconstrução, um governo que não é reconhecido por parte da população e várias brigas étnicas de um país que era destruído por um ditador, mas com a entrada americana, isso não resolveu a parada, pelo contrário, né, o que você tem é uma destruição econômica, e o Iraque, né, que sofre aí um processo xenofóbico no mundo, o cara falar que é iraquiano, sofre uma xenofobia por conta da ideia americana, que colocou que todo iraquiano, todo iraniano, todo afegão era um homem-bomba em potencial. Então, isso tudo são desdobramentos, né, da invasão frustrada americana,
né, no Iraque.